Eu sou Gabriela Oliveira dos Santos, egressa da Escola de Nutrição da Unirio, e vim apresentar o meu trabalho que é intitulado Percepção do Consumidor sobre Alimentos Sustentáveis e Pesquisa de Instrumentos de Avaliação do Consumo Sustentável de Alimentos. Teve a colaboração de Carlene Lima de Oliveira, bolsista de iniciação científica, da professora Letícia Martins Raposo, e fui orientado pela professora doutora Ellen Mayra Menezes Aires. Bom, as grandes temáticas da alimentação e da sustentabilidade chegam a uma interseção quando surge a preocupação com o impacto causado pela produção e consumo dos alimentos. E o termo alimentação sustentável foi descrito primeiramente em 86 como uma dieta composta por alimentos que contribuíssem não somente para a saúde, mas também para a sustentabilidade de todo o sistema alimentar. Essa é uma definição que relaciona a saúde individual e coletiva aos elementos de todo o processo percorrido pelo alimento até o consumidor final. E apesar de não detalhar cada aspecto do conceito de sustentabilidade, dá uma ideia da complexidade, né, desse conceito. E a FAO, em 2012, traz uma definição mais específica, que coloca dietas sustentáveis como aquelas de baixo impacto ambiental e que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e a vida saudável para gerações presentes e futuras, chamando a atenção, né, para a responsabilidade dos sistemas alimentares atuais com seus impactos no amanhã. Iniciativas focadas na educação alimentar e nutricional, como foi a construção do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, são, são positivas, né, para aumentar o nível de consciência da população sobre um estilo de vida mais sustentável e saudável. Aqui eu trago um dos princípios, né, do guia, que diz que a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar ambientalmente, um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, né? E um dos pontos centrais do guia é a recomendação de uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados. E o guia traz ainda as características dos sistemas alimentares de produção e distribuição de alimentos da contemporaneidade, que têm o potencial de promover justiça social e proteger o meio ambiente. E também trata da forma de produção, distribuição e comercialização dos ultraprocessados, né? Que são mais propensos à geração de agravos à saúde, de desigualdades sociais e que são ameaças aos recursos naturais e à biodiversidade. Assim, para entender como consumidores em geral compreendem a alimentação sustentável, ferramentas qualitativas podem ser usadas. E um exemplo é a técnica de associação de palavras, que se baseia na suposição de que dar um conceito ou objeto de estímulo e pedir que o respondente associe livremente as ideias que lhe ocorrem forneceria acesso relativamente irrestrito às representações mentais da provocação inicial. E é uma técnica muito utilizada pela psicologia e sociologia para estudar crenças e atitudes. Justificativa. O estudo da percepção dos consumidores sobre alimentos sustentáveis permitirá identificar o que os consumidores entendem por ou associam a essa categoria de alimentos. Então, assim, o fato dos consumidores desconhecerem os aspectos positivos desses produtos ou não ter uma clareza desses aspectos pode ser um fator que distancia o consumidor da compra. Então, entender a percepção do consumidor é importante para ele próprio, porque quando se sabe qual é a informação que está faltando, podem ser elaboradas políticas públicas nesse sentido. E também é importante para a indústria de alimentos, né? Para a elaboração de campanhas e alegações dos produtos que comuniquem melhor essas características, né? E que faça sentido para o consumidor também.
Os objetivos são dois: avaliar a percepção dos consumidores sobre alimentos sustentáveis e realizar uma revisão bibliográfica sobre instrumentos e/ou escalas que avaliem o consumo sustentável de alimentos diante de suas práticas alimentares. Na metodologia de associação de palavras, né, o estudo teve a aprovação prévia do Comitê de Ética e o teste foi realizado no Laboratório de Ciências Sensoriais e do Consumidor, o ACEM, da Escola de Nutrição, e foram 190 consumidores ao todo, maiores de 18 anos, de todos os gêneros, que foram convidados a participar da pesquisa de forma voluntária, após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Antes do início dos testes, os consumidores foram informados que não tinha resposta certa ou errada e que eles poderiam dispor do tempo que julgassem necessário para a conclusão da tarefa. As respostas foram transcritas para uma planilha do Excel e foram posteriormente analisadas. Aos consumidores era apresentada uma ficha que tinha a seguinte solicitação: escreva ao menos 3 palavras, termos ou frases que venham à sua mente quando pensa em alimento sustentável. Né? Aqui eu trago um exemplo de como os consumidores colocavam esses termos na ficha. E além dessa tarefa, os consumidores responderam um questionário sociodemográfico em relação a gênero, idade, relação familiar mensal e escolaridade. Outro recurso utilizado, né, foi a formação de nuvem de palavras, com os termos citados pelos consumidores. E é uma ferramenta útil para estudos de análise qualitativa, né, de texto. A análise dos dados seguiu os seguintes procedimentos referentes à técnica de triangulação. Né? No primeiro momento, 3 pesquisadores agrupam os termos em categorias individualmente. Posteriormente, tem a etapa de reunião desses 3 pesquisadores para a definição das categorias finais, onde são mantidas as categorias cujos termos foram citados por 5% ou mais dos respondentes. E após definidas as categorias, ocorrem mais reuniões para a fixação das dimensões. Os dados eles foram analisados através da obtenção de valores absolutos e por frequência simples, e os resultados foram expressos em percentuais. O software utilizado foi o XLStat. Para o segundo objetivo, né, a revisão bibliográfica foi feita através de um levantamento nas bases de dados do Science Direct, Cielo e portal de periódicos da CAPES, e para avaliar a possibilidade de validar um instrumento que meça o consumo alimentar sustentável, né? E foram utilizados esses descritores. Na associação de palavras, a maioria dos consumidores declarou gênero feminino, ensino médio ou superior, ensino médio completo ou superior incompleto, e a amostra teve respondentes de entre 18 e 57 anos de idade. Foram coletados ao todo 576 termos. Né? E eu destaquei aqui da tabela 2 a dimensão que foi mais expressiva, né? Que foi a dimensão de sustentabilidade. E só a categoria meio ambiente teve 70 citações. E existe um conceito denominado tripé da sustentabilidade, que aponta um entrelaçamento de aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? E para garantia da sustentabilidade. E a alta frequência de menções ao meio ambiente e o baixo índice de citações às temáticas sociais e econômicas pode estar relacionado a uma percepção de sustentabilidade mais generalista, corroborando com o que foi observado por Baroni e colaboradores nesse estudo de 2019, também no contexto brasileiro, onde os consumidores subestimavam as dimensões sociais e econômicas da sustentabilidade. Aqui eu trago a nuvem de palavras que mostra, né, como que o meio ambiente se destaca em relação às outras temáticas.
Foram identificados artigos científicos, né, que traziam informações sobre o uso de escalas ou instrumentos que medissem o quão sustentável é um alimento, e a maioria deles trazia uma abordagem por meio da avaliação do ciclo de vida, né, que é uma metodologia mais complexa, que exige uma equipe maior e tudo, e, e não era o foco da nossa pesquisa. A gente queria algo que fosse de mais rápida aplicação, uma aplicação mais prática, como um checklist. E, no entanto, alguns autores trazem diferentes escalas, né, como o Ribeiro e Veiga, que propuseram um questionário para avaliar o consumo consciente dos alimentos. Porém, esses três estudos aqui, eles são abordam temas muito amplos, né? Como consumo de energia elétrica, como vestuário, e então foge um pouco da questão do alimento, do consumo de alimentos, consumo sustentável de alimentos, né? E na pesquisa também apareceu esse estudo, esse questionário de 2021, né, desse grupo, de um grupo de pesquisa que tem uma produção bem ampla, né, bem vasta sobre consumo sustentável de alimentos, né? E a elaboração desse questionário teve por base uma pesquisa online, colhida em 5 países europeus, que abordou duas dimensões. A primeira possui 6 itens, né, que abrangem o conceito geral de sustentabilidade e aspectos ambientais, éticos e de bem-estar animal, para avaliar o nível de consciência desses consumidores, né, sobre sustentabilidade. E a segunda contempla local e sazonalidade, e possui 3 itens voltados à avaliação da percepção, motivos, atitudes e comportamentos de consumidores quanto à saudabilidade e a escolha de alimentos sustentáveis. Pois bem, a falta de clareza dos consumidores em relação aos aspectos sociais e econômicos de sustentabilidade, relacionados aos alimentos sustentáveis especificamente, mostra que o desafio de entender como elaborar estratégias de comunicação aos consumidores sobre as características desses alimentos sustentáveis, né? E isso, né, essas estratégias poderiam minimizar possíveis objeções relacionadas ao consumo e promover hábitos alimentares mais sustentáveis e, consequentemente, mais saudáveis. E o aprofundamento da pesquisa bibliográfica nos levou ao SUS-FCQ, que é um instrumento validado, cuja viabilidade para a realidade da nossa população merece ser investigada, considerando hábitos, costumes e fatores socioeconômicos nacionais. Aqueles referentes utilizados. E eu agradeço a oportunidade de partilhar esses resultados. Obrigada.